Olá, educadoras e educadores, tudo bem? Então vamos lá. Meu contato, como eu adiantei, foi no mestrado, mas foi interessante, não foi amor à primeira vista, não. E aí eu conversando com a Márcia, a primeira coisa que ela falou para mim foi: Renan, você já ouviu falar de gamificação? Aí eu, não, sim, tenho alguma ideia, né? Pelo nome, eu acho que tenho alguma ideia. Ela, então, eu acho que você tem que fazer sobre gamificação. Esse vai ser o seu projeto, eu vou te dar umas coisas para ler e tal. Eu saí daquela sala revoltado. Eu acho tecnologia digital muito importante, acho muito interessante, mas para a minha geração, eu sou muito noob na tecnologia digital, né? E aí eu fiquei meio assim do tipo, pô, então ela quer me botar para fazer alguma coisa ligada à tecnologia digital e eu não sou tão bom assim. E mais, eu dou aula numa escola pública que às vezes a tomada não funciona. Eu saí revoltado. Mas peguei e fui ler o material que ela me disponibilizou. E saí completamente apaixonado por aquele tema. E aí, deixa eu contar, dizer rapidinho, não é a nossa ideia, mas deixa eu dizer para vocês um instantinho o que é a gamificação. Porque a gamificação é a implementação dos elementos e do pensamento dos jogos em uma atividade que não é um jogo. Caramba, como assim? Todos os jogos possuem diversos elementos. Esses elementos são propositais, são pensados para estarem ali, em qualquer jogo. E esses elementos são motivadores. Eles motivam os jogadores a ficarem jogando. E aí a gamificação é o quê? Pegar esses elementos que motivam e colocar em uma atividade que não é um jogo. Para a gente aqui, o que significa? Pegar esses elementos e colocar na prática cotidiana da sala de aula. E aí eu fiquei apaixonado por isso e fiz. Criei minha narrativa para o 7º ano. Era uma narrativa que utilizava o conteúdo que eu ia implementar durante um semestre inteiro, né? E aí eu criei essa narrativa, fiz um mapa no papel grande à beça. Nesse mapa dividi os grupos, a turma em grupos, e cada grupo ia pegar um território e cada território tinha que ser desenvolvido. Criei esse planejamento, criei essa estrutura. E aí, vamos falar dessa implementação. Mas criei justamente a narrativa no 7º ano porque eu queria usar essa narrativa feudal ali, eu gostei da ideia, né? E aí uma das minhas orientadoras é a Renata Vereza. Ela foi da minha banca, ela não é minha orientadora, foi da minha banca. Ela viu meu projeto gamificado e falou: Renan, você disse que com cada atividade que os alunos faziam, eles ganhavam moedas e compravam conquistas. Você está falando do início do feudalismo, que eles ganhavam moedas e compravam conquistas, Renan? Você está monetarizando o início do feudalismo? Não. Você está criando uma ideia completamente errada. Eu, cacete, fiz besteira. Eu atendi o pedido dela de que essa monetarização para o início do feudalismo não estava legal. Olha, primeira adaptação, antes de implementar, eu já fiz essa adaptação. Beleza. Aí cheguei, ganhei uma turma de 7º ano. Quando eu entrei na turma do 7º ano, eu olhei e pensei, ferrou. Porque eu conhecia muito mais da maioria daqueles alunos. Para vocês terem uma ideia, eu conhecia a maioria daqueles alunos do 7º ano do ano passado, do ano anterior. Falei, meu Deus do céu, não vai dar certo. Mas não, vou encarar. E fiz. Expliquei para eles. Quando eu expliquei para eles, um grupinho que joga games, videogames e tudo mais, ficou super animado. Um outro grupo que me marcou, e aí, o que você achou? Achei meio, sei lá, não gosto muito, não jogo muito. Falei, não, tudo bem, vamos ver. Esse grupo, que com a minha explicação não ficou animado, mas rapidamente ganhou gosto pelo negócio e se tornou depois o grupo que veio a somar a maior quantidade de pontos ao final da minha implementação. Foi o grupo vencedor, digamos assim. Sabe por quê? Porque esses elementos dos jogos, eles são motivadores, independentemente de você jogar ou não. Outra coisa muito legal que eu vi e que foi, assim, tipo, esse foi especial ainda.
dos grupos tinha muita gente que era repetente. E uma aluna em especial, eu tinha batido de frente no ano anterior, sabe? Mais pro final da implementação da gamificação, eu vi ela vindo para mim, correndo e mostrando, professor, olha, eu fiz o meu dever de casa, a gente não vai perder, a gente não vai diminuir o nosso ganho de pontos de experiência, não. E depois ela, no feedback que eu busquei com esse grupo e tudo mais, ela me falou que algumas vezes ela não faltou no meu dia, pelo menos, não faltou no meu dia, porque porque sabia que isso poderia prejudicar o grupo na busca de ganhar pontos de experiência e trocar por conquista, ou seja, os elementos dos jogos aplicados no cotidiano escolar atingiu uma aluna que, de outra maneira, em outros anos, eu não tinha conseguido atingir. Aí você pode pensar, mas professor, você falou que um grupo venceu, então outros grupos foram derrotados. Sim, podemos dizer que sim. Os jogos, eles têm essa coisa da competição e da colaboração, da competição, né? Mas eles não têm só isso, eles também têm a colaboração. E o elemento da colaboração é, sim, um dos mais importantes elementos que nós temos dentro dos jogos. E eu foquei o tempo todo na questão da colaboração. E esse foco na colaboração fez com que, ao final, quando eu fiz o feedback de forma conversada, também anônima e tal, o que eu colhi de dados, nenhum grupo se mostrou desmotivado. Ou seja, eles tiveram aquela motivação intrínseca, eles curtiram fazer parte desse processo. E sabe o que é uma coisa muito legal? Terminada essa implementação, escrevi a dissertação, criei o Jogar com Educação, uns anos depois, estamos aqui conversando, implementei o curso Gamificação em Sala, onde o professor Rodrigo Alberoni fez, e aí ele depois, ao final do curso, veio me falar, Renan, criei um projeto gamificado, olha, e ele me mostrou. Quando ele me mostrou, eu falei, cara, não tinha pensado nesse detalhe aqui, né? Esse curso tem uma apostila, e na apostila eu já incorporei coisas que eu achei interessante do que o Rodrigo Alberoni fez. Olha como só de ler, só de ter esse feedback já valeu a pena. Então perceba, essa troca que a gente está fazendo, pensar, planejar, aplicar e repensar é essencial, é maravilhoso, né? Porque a gamificação não é implementar um jogo, não é implementar um game. Isso é aprendizagem baseada em jogos, que eu também gosto, adoro e tal. Não se trata de jogar. As atividades são as atividades do cotidiano, mas elas estão atribuídas a elementos dos jogos. Esses elementos são capazes de motivar mesmo aqueles que não gostam de jogar. Bacana, bacana, Renan. Agradecendo novamente o convite, estou muito honrado de estar aqui. Assim, eu sou alucinado por jogos de tabuleiro, RPG, videogame, computador. Acho que minha aproximação com a história tem muito a ver com isso. E meu primeiro contato assim, com gamificação, ensino, ocorreu uns 4 ou 5 anos atrás. As escolas, elas buscam se atualizar, trazer novidades aos alunos. E aí uma das escolas que eu trabalho apareceu com esse conceito de gamificação. Eu falei, caraca, que isso? Gamificação, irado. E apareceu muito no que você falou, quando você pensou a primeira vez que esteve em contato lá no seu mestrado com gamificação, na ideia de seria algo digital. E eu lembro que eu fiquei um pouquinho frustrado porque a participação do professor era muito pequena. Era uma ideia de você elaborava questões que eram enviadas para uma plataforma, o aluno jogava num estilo perguntados, respondia, acumulava pontos e podia trocar esses pontos, inclusive por pontos extras na média, por exemplo. Eu falei, tá, beleza, é legal, mas assim, faz uma vez o aluno gosta, na outra semana já não é mais novidade, ele perde o interesse, né? E eu meio que, assim, aquela falta de tempo, fiquei meio desinteressado, não acompanhei mais nada sobre gamificação. Até que eu tive a sorte de ver o curso do Renan. Eu entrei no curso do Renan, assisti às aulas, comentei ele sempre dando aquele feedback, trocando ideia, eu falei das minhas frustrações, ele falou, não, vamos... E quando terminou o curso, eu fiquei assim, caraca, é isso é gamificação, né? É óbvio, ele faz todo um passo a passo, né, explicando os conceitos, e quando ele fala de como aplicar as ideias, eu falei, caramba, fez né, explodiu, eu falei, que isso, cara, é isso, né? Eu falei, tem que aplicar isso, tem que aplicar, né? Então, obviamente, eu me baseei muito no modelo que o Renan apresentou, mas como ele disse, eu fui
né, modificando também para ter minha cara, o meu jeito. E assim, para minha surpresa, foi assim, uma turma de 38 alunos, a maioria esmagadora, quero. E assim, eu fui começando a apresentar para eles a ideia, e o que foi mais gostoso é que eles começaram a dar sugestões. Muito do que está ali no meu roteiro, eles foram acrescentando. Eu falei, o início do jogo é vocês sugerindo para mim o que vocês esperam de um jogo. Pareceu outro problema, né, de implementar o jogo, é porque a gente está no meio de uma pandemia. E eu queria implementar, só que na pandemia eu tinha alunos que estavam no ensino híbrido, estavam no online, alguns que às vezes iam no presencial, depois ia para o online, para o presencial de novo, e eu tinha que incluir o aluno do online também. E como é que eu fazia isso, né? O aluno não pode pegar um dado, jogar, passar o dado para outro, tem o isolamento social, afastamento, também não é ficar igual um maluco do álcool em gel, né? Para tudo que é lado, esterilizando todos os dados, a mão de todo mundo, não ia ser legal, né? Outro quesito é a participação na elaboração da criatividade do aluno, desenvolver ali seu estado absolutista, de ter sua bandeira, o seu símbolo, o seu monarca, né? Como é que é fazer isso, né? Para respeitar o distanciamento social, né? E uma dessas escolas que implementei, ela conta com uma tecnologia bem bacana, tem quadros interativos, e eu pensei, é isso, né? Os alunos vão elaborar arquivos de PowerPoint, né? Contendo ali, óbvio, o nome do grupo, as informações, os símbolos, a bandeira, o nome do seu reino. E ali eu vou inserir o campo melhorias que eles vão adquirindo, vão comprar. E para minha surpresa, né, que a gente fala que essa geração é ligada na tecnologia, sabe de tudo e que a gente está virando um dinossauro, está atrasado, a maioria nunca tinha mexido no PowerPoint. Então, para mim, já foi legal que eles aprenderam uma coisa que eles não sabiam. E o ponto assim, mais importante dessa experiência, além deles estarem participando muito do processo de elaborar o jogo, das ideias que eles deram, vai sendo a resposta em sala de aula. E eu falei para eles, né, tem toda a lista de como eles podem ganhar moedas para o jogo, que eles vão trocar por melhorias, e envolvia a participação em sala de aula, não só com exercício, mas participação com comentários. Se ele fizesse um link da minha aula, do que eu estivesse falando, com um documentário que ele assistiu, um filme, até um anime, tivesse sentido, ele ia ganhar pontuação para o grupo dele, ia ganhar moedas para o grupo dele. E eu percebi que isso estimulou muito o processo de aprendizagem, porque tem alunos chegando em sala de aula, já estudando a matéria antes de eu dar, e procurando vídeos sobre esse conteúdo, documentários. E aí, assim, é emocionante porque um processo de gamificação trouxe o aluno a se interessar muito mais pela aula, pela história, buscar fora da escola informações, porque ele quer crescer no jogo. E aí tem uma coisa no modelo que eu criei, que né, que envolve matemática também, porque eu quis fazer algo mais interdisciplinar, porque leva ele a se interessar por geopolítica também, por matemática, ou seja, ele tem caminhos a seguir, cada caminho tem vantagens e desvantagens. Eu já percebi que tem grupos me procurando porque eles estão pesquisando sobre política. E aí, isso assim, como professor, acho que eu estou realizando um sonho, porque eu vi o interesse, não que eles não fossem desinteressados, mas o interesse mais que dobrou. Assim, a gamificação trouxe para a minha aula um incentivo para o aluno buscar conhecimento que é sensacional. E a partir daí, obviamente, todo grupo que eu dividi, obrigatoriamente tem que ter alguém online, né? Tem que ter gente do presencial e também alguém do online, para ter interação, quem está presencial e quem está no online, para não ficar aquele separado, o grupinho do online e o grupinho do presencial. A gamificação motiva os estudantes, em todo um sentido legal ali, mas vou falar, foi muito mais divertido dar aula. Foi muito mais legal dar aula. Vocês estão vendo a experiência. Eu implementei antes da pandemia, Rodrigo Alberoni está implementando aqui no ano 2 pós-pandemia, e a gente está falando de coisas, de adaptações muito interessantes. Gente, eu acho que a gente conversou cumprimos nosso objetivo aqui, né? Não, o prazer foi meu, foi um prazer falar aqui, dividir com vocês um pouco dessa experiência que eu tô tendo, né? E vocês vão notar isso. E gamificação também é um pouquinho viciante, né? Porque você gamifica alguma coisa, você começa a querer gamificar um monte de coisa. Dá trabalho, mas é gostoso, porque quando a gente é educador, né? Quando a gente vê o aluno respondendo positivamente, você fala, quer mais, você quer sentir mais. Então, assim, eu super indico o curso, vocês vão aprender bastante, cara. Foi um prazer, tá bom? Prazer, Alberoni. Um abraço a todos e nos vemos nos cursos, na página, em todos os lugares para trocarmos essa ideia, espalharmos sementes e transformar as realidades. Abraço, tchau!